paz que é para Ele. Glória a Deus. Digam glória a Deus. Olha, bom dia para quem está em casa. O culto aqui já começou com muita alegria, muito louvor, muita adoração. E nós vamos nessa reunião louvando e bendizendo ao Senhor nesse domingo de Santa Ceia. Nós estamos ao vivo, embora esse culto seja depois transmitido na televisão, reprisando a palavra que será pregada. Nós estamos ao vivo nessa manhã, dia 13 de abril, e o povo aqui está mais ou menos feliz. Fica olhando. Quem está feliz, diga glória a Deus. Aqui está todo mundo feliz e eu quero fazer uma pergunta, não sei se esse povo está preparado. Quem aqui está na fé de dar a volta da vitória? Eu chamei um cantor que todo mundo conhece. Alguém conhece o senhor R.R. Soares? Quem conhece o missionário R.R. Soares? Vamos cantar com o missionário? Deixa eu chamar ele aqui. Ô missionário, vem cantar para a gente. Quem aceita isso, pessoal? Quem vai cantar? Pastor, o missionário não está aqui ao vivo, não está. O missionário está pregando na Ceia do Senhor em São Paulo e amanhã ele já vai rumo às missões em Bucareste, na Romênia, e também vai pregar na Alemanha, e também vai pregar na Itália, e também vai pregar em tantos países, mas hoje ele vai cantar com a gente aqui através do CD. Pode ser? Então vamos dar a volta da vitória. Aplauda Jesus bem forte. Com as palmas. Digam glória a Deus. Pode colocar mais som aí, pode soltar, vai lá. Todo mundo cantando e declarando, estou vendo assim, ó. Estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, vem vindo pra cá. É o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, vem nos visitar. Ô glória! Ô glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. Ô glória, nós damos glória, e vamos todos dar a volta da vitória. Ficou bonito, hein? O amor de Deus é grande, eu guardo no coração. O amor de Deus é grande, nós temos que andar em comunhão. A nossa fé é tudo, a nossa fé em Deus. Ele tem a misericórdia e piedade dos filhos seus. Vamos lá em cima! Oh glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória. A igreja de Deus, ó. Vamos todos Dar a volta da vitória. Com as palmas. Tchá, tchá, tchá. Quem vai dar a volta da vitória diante dos problemas aí? Tome posse da tua bênção. Tome posse. Tome posse da tua bênção. Tome posse da tua bênção, Deus quer te dar. É o fogo do Espírito Santo, é o fogo do Espírito Santo, é o fogo do Espírito Santo que vem te ajudar. Ô glória! Oh glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória, Vamos e todos! vamos todos dar a volta na vitória. Você pode fazer ainda mais bonito. Vamos lá. Ele é o nosso amigo, Ele é o bom pastor. Ele é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o Criador. O seu poder é lindo, vem para nos curar, vem para fazer milagres e maravilhas, vai operar. Ô glória! Oh glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória, E vamos todos dar a volta da vitória. Com as palmas. Você vai declarar mais uma vez pela fé. Estou vendo. Estou vendo uma chuva de Quem está bênçãos. vendo a chuva de Estou bênção, vendo diga uma chuva amém. de bênçãos. Estou vendo uma chuva de bênçãos vem vindo. Vem vindo para Brasília. É o mestre que opera milagres. É o mestre que opera milagres. É o mestre que opera milagres. Vem nos visitar. Ô glória! Oh glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória, e vamos todos dar a volta da vitória. Oh
vamos todos à volta da vitória. Com as palmas. E aplauda Jesus, bem bonito. Pessoal, glória a Deus. Ó, de 0 a 10, nota 10 para vocês. Cantaram bonito, dançaram com elegância. E hoje o seu coração vai ser totalmente jogado, derramado no altar de Deus. Quem já está fazendo isso? Deixa eu ver. O seu coração é tudo que Deus quer. Você sabe disso, não sabe? Hein? Que dinheiro, todo o dinheiro que você pode adquirir, não compra a presença de Deus. Não é tão precioso, não é mais valioso do que a sua vida no altar. Só levante a mão assim e diga comigo: Senhor Deus, fala comigo na tua palavra e opera hoje na minha vida. Vamos aplaudir o Senhor. Amém? Pode sentar, fique à vontade. Pessoal, é uma alegria receber vocês aqui nessa manhã. Nós estamos hoje numa manhã de adoração, numa manhã de louvor a Deus, numa manhã de Santa Ceia e também numa manhã de milagre. Quem esteve semana passada e viu milagres aqui? Nós tivemos milagres semana passada, tanto de manhã, à tarde e no último culto que começa à tarde e termina à noite, culto das 5 também. Gente que não tinha movimento ou tinha formigamento nas mãos devido a um tratamento de quimioterapia. Tratando com quimioterapia, ficou a sequela, mas Jesus curou. Gente que tinha dificuldade de visão, de enxergar. Nós vimos aqui no culto das 5 horas, eu tenho que contar para vocês essa bênção. Uma senhora, ela veio de fora para Brasília, está morando aqui agora, começou a congregar conosco há menos de um mês. E essa senhora tinha visão dupla, quando o nervo do olho lá atrás cola. Eu não sei explicar exatamente, mas essa senhora enxergava, às vezes, quando tinha o problema, às vezes enxergava bem, mas às vezes ela enxergava 6 pessoas. Falou: pastor, o senhor está pregando e às vezes eu vejo 6, um do lado do outro. 1 é bom, 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais, 6 exagerou, não é, pessoal? E ela não enxergava bem. Quando ela tocou no manto, ela abriu os olhos e ela falou: pastor, na hora a minha visão foi restabelecida. Jesus curou os meus olhos, digam glória a Deus por isso. Hoje nós vamos orar por cura, vamos orar por libertação, vamos orar para Jesus operar. Só que nós não viemos aqui apenas buscar a ajuda e o favor de Deus, nós queremos aprender do Senhor, ter comunhão com Deus. Estou certo ou estou errado? Estou certo? Então eu tenho uma palavra muito, muito boa para trazer ao teu coração nessa manhã. Daqui a pouco vou pôr na tela, mas eu quero fazer um anúncio para essa semana que está começando. Hoje é considerado por muitos como o Domingo de Ramos. Quem aqui atentou-se para isso? Pastor, nem percebi, tinha nem me ligado. O que é o domingo conhecido lá fora como Domingo de Ramos? É o domingo em que Jesus entra em Jerusalém, antes de ser preso, antes de ser açoitado, antes de ser crucificado. Jesus entra num domingo como esse em Jerusalém, mas na sexta-feira Jesus já estaria sendo crucificado, que foi o castigo que ele veio pagar, o sofrimento que ele veio sofrer para nos comprar e nos dar direito à vida eterna. Todos nós conhecemos de cor e salteado a história do nosso Salvador. Essa semana, então, é chamada de a Semana Santa. Quem lembra disso? Sabe disso, não sabe? O que aconteceu na sexta? Eu já dei um spoiler, já falei, mas Jesus foi crucificado, morreu na cruz. 3 horas da tarde, segundo a Bíblia Sagrada, ele expirou, acabou. Ele entregou o seu espírito a Deus e morreu. No sábado, a Bíblia fala, que nós chamamos de sábado de aleluia, Jesus desceu ao inferno, a Bíblia diz isso, tomou a chave do Hades, do inferno, da mão do diabo e ressuscitou ao 3º dia, que nós conhecemos como o domingo de Páscoa. Porque a Bíblia fala que Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é aquele que nos transportou de uma vida escrava, de uma vida submissa ao inimigo e de uma vida como o povo do Egito que vivia debaixo da escravidão. Deus nos tirou dali pelo sacrifício de Cristo
e nos trouxe para a vida livre, a vida abundante, sabendo que quando acabar a nossa vida aqui, nós vamos estar com Cristo na glória. Quem tem essa fé? Então, Jesus é a nossa Páscoa. Eu quero fazer um pedido e um convite para você. Primeiro pedido, não perca de maneira nenhuma as celebrações da Sexta-feira da Paixão e também do Domingo de Páscoa. E eu quero mostrar uma coisa para você, o convite, ou, se for possível, põe aquela imagem na tela que tem a carta que eu recebi. Pronto, está aqui, olha. Igreja Internacional da Graça de Deus, Sexta-feira da Paixão. O pastor Jaime enviou dizendo: olá, pastor Eduardo Santos, com muita alegria eu recebi um impresso disso. Com muita alegria estamos lhe enviando o azeite consagrado pelo missionário R.R. Soares para esta Sexta-feira Santa. Como está escrito em Isaías 10, 27, e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Dessa forma, cremos no poder de Deus e nas orações realizadas pelo missionário R.R. Soares para abençoar o seu estado. Deus abençoe o Distrito Federal. Atenciosamente, pastor Jaime de Amorim Campos, da sede de São Paulo. Diga graças a Deus. Então, foi nos enviado um azeite. Eu entregaria a todos o sangue do Cordeiro, mas nós vamos entregar um azeite que o nosso missionário R.R. Soares consagrou na sexta-feira. Sexta-feira agora, 14h, nós vamos fazer um culto. Por que 14h? Porque 3h, Jesus entrega o seu espírito ao Pai, expira e morre. Ele acaba ali. Ele consuma, ele fala, está consumado. Nós vamos aprender sobre isso sexta-feira. Está consumado. E ele vai para cumprir o seu propósito, morrendo para nos dar vida. Nós vamos entregar o azeite para você ungir a sua casa. Sexta-feira, 14h, esse azeite será distribuído, claro, gratuitamente para todo mundo aqui. Diga graças a Deus. Quem falou graças a Deus não vai poder faltar. Amém, gente? Combinado? Não é assim, a Bíblia diz que não é por força nem por violência. Mas Sexta-feira da Paixão não é um dia para você perder o culto no nome de Jesus. Nós vamos ter uma única reunião, 14h, porque quando der 3h em ponto, nós vamos estar louvando a Cristo, agradecendo a Ele por ter morrido naquela cruz por mim, por você. Combinado, gente? E então, domingo de Páscoa, vai ter aqui a apresentação, Sexta da Paixão, né? Sexta da Paixão tem apresentação de teatro, vai ser um culto, uma mega reunião especial aqui. E domingo de Páscoa, nós vamos ter os cultos normalmente, 8h30, 14h, 5h. De preferência, eu quero que você venha na igreja mesmo de manhã. Falar isso para você é chovendo molhado, porque você já está aqui. Mas venha de manhã, como Maria, como as mulheres que foram até o sepulcro e não encontraram Jesus, mas encontraram o milagre. Você vai vir no domingo de manhã buscar esse Jesus que é o nosso maior milagre. Amém, gente? Combinado? O combinado está tão baixinho. Combinado? Quem aqui está comigo, diga glória a Deus. Então, posso pregar a palavra agora? Por favor, põe o tema da mensagem na tela, que nós vamos aprender de Deus. Todo mundo junto comigo, leia bem alto. Vai lá. Não deixe sua vida ser tirada do altar. Pessoal, eu quero falar sobre um tema muito sério, esse que está na tela. Não deixe a sua vida ser tirada do altar. Preste bem atenção no que eu vou dizer no começo e em todo o momento em que eu estiver pregando, é importante, mas escute muito agora. O inimigo vai fazer de tudo para arrebatar, para arrancar aquilo que um dia você entregou a Deus. E eu estou falando do seu coração. Eu estou falando da sua vida, da renúncia que um dia você fez. Quem aqui está pela primeira vez, ou pastor, estou aqui na igreja há muito tempo, e eu não tenho renunciado, eu ainda não me entreguei a Jesus. Você precisa fazê-lo urgentemente. Entrega a sua vida a Cristo. Pastor, eu já fiz. Quem já entregou sua vida a Jesus aqui? Então preste bem atenção. O inimigo vai fazer de tudo para arrancar o teu coração do altar de Deus. Essa mensagem é uma mensagem que há muito tempo Deus vem falando comigo, mas eu nunca tive abertura de Deus para pregar.
E ontem eu já estava com isso no coração, sexta-feira, na verdade, eu já vinha me alimentando desse texto que eu vou ler para você, e eu quero trazer ao seu coração essa mensagem. Você será tentado a tirar do altar de Deus aquilo que um dia voluntariamente você tomou a decisão de entregar. Pastor, eu dei minha vida, mas você vai ser tentado a tirá-la. O inimigo vai tentar arrancar você, trazendo distrações, tentações, pecado. Você precisa rejeitar toda oferta que o inimigo vai fazer. Amém, gente? Abra a tua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 15. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia Sagrada. E nessa altura a Bíblia fala sobre um personagem, um dos principais personagens do Antigo Testamento, que é o Abraão. Abraão, até então chamado Abrão, né? No capítulo 12, ele foi chamado por Deus, levantado por Deus, e Deus fez a ele uma proposta. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Você vai ser uma grande nação. Eu vou ajudar você, eu vou honrar você. E ele aceitou o desafio, o chamado, a proposta de Deus. Quando ele volta de uma luta que ele nem precisaria lutar se não tivesse feito a decisão, tomado a decisão errada, deixa eu só explicar uma coisa rápida. Existem decisões que você toma que te levam a batalhas que você nem precisaria travar, tá? Existem lutas que você está travando por conta de decisões errantes. Deus falou, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e a Bíblia fala que ele sai da terra, mas ele leva o sobrinho. Sobrinho é parente? Sobrinho é parente, sim ou não, gente? Sobrinho é parente. Não era para levar. E aí a Bíblia Sagrada fala que o Ló, quando se separa dele, vai para Gomorra, Sodoma e Gomorra, há uma guerra, levam ele embora. Quando Abraão sabe, Abraão tem que entrar numa batalha que ele não precisaria entrar se ele tivesse ouvido a voz de Deus. Mas tudo bem. Ele vai, volta vencedor, e a Bíblia fala que o Senhor lhe aparece no capítulo 15. Quando Deus aparece para ele, ele põe para fora a ansiedade do coração. Deus fala, ô Abraão, eu sou contigo, Abraão. E ele fala, mas o que o Senhor vai me dar? Eu ando sem filhos. E o filho do Damasceno, Eliezer, será o herdeiro de tudo na minha vida, na minha casa? Deus falou, não. Eu vou dar um filho e vai nascer da tua esposa. Sai para fora, ele sai. Olha para o céu, ele olha. Conta as estrelas, ele tenta. E Deus fala, assim será a tua descendência. Você vai ter muita gente. Eu vou pedir um favor aqui, pastor. Festa aqui, faz todo mundo ir para lá, sentar lá, tá bom? Faz o favor que vai ficar trec. E é muito ruim. E além disso, tem que tomar cuidado que tem umas irmãs caprichosas lá atrás, cuidando de comida. Daqui a pouco vem um cheiro para cá. E aí vocês vão ficar tudo fascinados pelo cheiro do tempero. É ou não é verdade? Muita gente vem nessa reunião, inclusive, em jejum, não é? Então, não deixe isso acontecer. Volta para cá, por favor. O Senhor Deus fala, não será o Damasceno Eliezer. Conta as estrelas. Ele tenta. Deus falou, assim vai ser a tua descendência. O Abraão, cheio ainda de incertezas, porque era ser humano, ele fala, como que eu sei que isso vai acontecer? Como é que eu sei? Como é que o Senhor me prova que vai fazer isso? Ele não estava desconfiando de Deus. Ele não entendia como isso aconteceria. E então vem o texto que a gente vai ler hoje. Capítulo 15, versículo de número 7. O versículo diz assim, vamos ler, pessoal. Disse-lhe mais o Senhor, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra para a herdar-lhes. E disse ele, Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe, toma-me uma bezerra de 3 anos, preste atenção, gente, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rolinha ou uma rola, e um pombinho, e trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres. Abraão, porém, as enxotava. Para um pouquinho, levanta os olhos que eu vou explicar. Ele pegou os animais que Deus pediu, cortou no meio,
colocou, quero que você imagine, eu vou fazendo um caminho de sangue, de animais mortos, de cadáveres. Ele coloca a metade aqui e a outra metade aqui, o outro animal metade aqui, a outra lá, metade aqui, a outra metade lá. Apenas as aves, as rolinhas e os pombinhos não foram cortados no meio. A Bíblia manda, ou Deus orienta ele a fazer isso, e para nós, eu já li isso várias vezes e nunca fez tanto sentido. Eu nunca entendi isso direito, até aprofundar no estudo do que isso representava. Naquela cultura, naquela época, quando um povo queria fazer aliança com outro povo, quando um rei queria fazer aliança com outro rei, gente, escuta isso, que esse aqui é o momento que você vai entender todo o resto depois. Tudo que eu falar, você vai ter noção. Quando um rei queria fazer uma aliança, um pacto, um concerto, pacto, aliança, concerto, testamento, na Bíblia é tudo a mesma coisa. Quando eles queriam fazer um pacto um com o outro, eles faziam esse caminho com animais sacrificados. Entre os animais ficava sangue, porque cortava, pegava a metade aqui e colocava aqui, metade aqui, a outra lá, metade aqui, a outra lá, fazia assim um caminho. Entre os dois reis, um se colocava dessa ponta e o outro na outra ponta. A Bíblia Sagrada traz para nós Deus propondo uma aliança, Deus falando para ele fazer isso, porque naquela época, na cultura daquele povo, e Abraão entendia bem, na cultura daquele tempo, quando o rei queria fazer aliança com o outro, eles andavam por esse caminho, os reis andavam por esse caminho, o daqui ia para lá, e o de cá ia para outra ponta. Está dando para entender? Eu estou conseguindo me fazer ser entendido? Hã? Então, eles atravessavam aquele caminho, trocavam de pontas. E isso significava que, sob pena dos deuses, e naquela cultura eles tinham medo dos castigos dos deuses, os povos, as tribos, os reis, sob pena de castigo, de maldição, eles honrariam aquilo que havia prometido, o acordo que haviam feito um para o outro. Nesse caso, eu não vou ler agora, você pode continuar lendo e deve ler depois, você vai ver que uma tocha de fogo, um fogo, fumaça saía e aquele fogaréu andou por entre os animais mortos. Abraão não andou. Logo em seguida, que nós estamos lendo, a Bíblia fala que Abraão estava enxotando as aves, eu já vou falar sobre isso, mas ele cai num profundo sono, ele começa a dormir, e ele começa a ter uma visão, e nessa visão Deus fala com ele, Deus orienta o que haveria de acontecer no futuro dele, e Deus falou, mas eu vou ser fiel, vai ter dificuldade, mas eu vou honrar você, vou honrar a tua descendência, vocês vão herdar a terra que eu prometi. E a Bíblia fala que esse fogo, que era o próprio Deus, ele anda entre os animais mortos, simbolizando que Abraão não andou, pessoal, só Deus. Simbolizando que ainda que Abraão e a sua descendência fosse infiel, o Senhor estava dizendo, eu vou cumprir a minha parte, andando entre aqueles sacrifícios, eu vou cumprir a minha parte, as minhas promessas, ainda que você ou a sua descendência não cumpram com o mandamento. Você vai ver no Antigo Testamento, Deus falando que o povo de Israel era como a esposa infiel. No Novo Testamento, você vai ver Deus tratando a igreja como a noiva que precisa ser comprometida e que, por vezes, não quer se comprometer em honrar a sua aliança. Então, Deus estava fazendo uma aliança com Abraão. Tudo isso que Deus fez foi importantíssimo, porque quando Israel peca, quando Moisés era o líder, lá na frente, muito depois de Abraão, quando o povo peca, Deus fala, vou destruir tudo. O Moisés ora, e ele ora usando Deus, lembra-te, o Senhor fez uma promessa para... Não tem problema, eles vão desligar. O Senhor fez uma promessa a Abraão. O Senhor é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Aí a Bíblia fala que Deus lembrava-se da aliança e não destruiu o povo. O que Deus fez aquele dia foi algo que perdura até hoje. Quando você comete um erro, um vacilo, quem aqui é da fé? Diga, eu sou da fé. Todos os que são da fé são filhos na fé de quem? De Abraão. Quando Deus olha para você, Deus lembra daquela aliança que ele fez. Porque aquele pacto, o Senhor mesmo disse a Abraão, seria perpétuo, seria para sempre, não teria um prazo de validade. Então presta atenção aqui. O que estava acontecendo aqui, quando Abraão parte os animais,
e coloca aquele caminho e Deus anda por ele, na verdade, até esse momento não havia acontecido isso ainda, era algo tão importante que mudaria a vida do Abraão e de sua descendência perpetuamente, até chegar em nós e os nossos filhos e netos, bisnetos, enfim. Só que a Bíblia dá um detalhe interessante. Quando ele coloca os cadáveres, os animais ali, a Bíblia diz que as aves, olha o que diz aí, e as aves desciam sobre os cadáveres. Abrão, porém, fazia o quê, pessoal? Enxotava. O diabo, hoje, ele vai tentar com você a mesma coisa. O que, pastor? Tirar a tua oferta, tirar o teu sacrifício, tirar a sua vida do altar. E a sua vida no altar é imprescindível, é inegociável, é importante, porque o que você tem feito diante de Deus gerará também para o teu futuro e para o futuro da tua família as bênçãos do Senhor e a salvação em Cristo Jesus. Quem entende isso, diga glória a Deus. Então as aves vinham tentando tirar o sacrifício de sobre o altar, tentando tirar a oferta que Abraão havia colocado diante de Deus, e que seria importantíssimo, como eu expliquei, porque Deus estava fazendo uma aliança. Abraão, nessa aliança você só tem que crer, porque ainda que haja infidelidade, eu vou honrar você e a sua descendência. Deus andou por entre aqueles animais. Aquela aliança foi selada, porque Abraão se preocupou em enxotar. Enxotar é isso aqui, ó. Não, ei, não. Ele não deixou as aves de rapina tomarem de diante de Deus o que ele havia oferecido. A Bíblia conta a parábola a parábola do semeador. Quem conhece a parábola do semeador? Saiu o semeador a semear, não é isso? E lançando a semente, a Bíblia diz que a primeira parte, quando lança a primeira vez, a semente cai à beira do caminho. E o que acontece, igreja? Vêm as aves dos céus e comem a semente. Os discípulos ficam perdidos e falam, Senhor, o que quer dizer essa parábola? E Jesus responde, rapidinho, abra a Bíblia em Lucas, eu vou ensinar, a gente já volta aqui, tá, em Gênesis. Lucas, ou melhor, Marcos. Eu posso ler Mateus, Marcos ou Lucas. O único que não contou a parábola do semeador foi João, no Evangelho de João. Mas nos 3 evangelhos primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, a parábola está ali. Eu vou ler em Marcos, capítulo de número 4. Os discípulos perguntam, Senhor, o que quer dizer isso? Não entendemos a parábola. Capítulo 4, versículo 14 e 15. A Bíblia diz assim, o que semeia, semeia a palavra. Jesus estava explicando a parábola. O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Somos nós, pessoal. Mas, tendo eles a ouvido, vem logo quem, gente? Satanás. E tira a palavra que foi semeada no coração deles. Levanta os olhos que agora a gente vai conversar um pouco. Preste atenção. Lá as aves de rapina vinham e tentavam pegar o sacrifício. Abraão não deixava. Na parábola do semeador, Jesus deixa bem claro que as aves eram simbologia do próprio Satanás, do próprio diabo. O diabo ele vai tentar arrancar aquilo que Deus tem colocado no seu coração e vai tentar arrancar a sua vida do altar. Eu tenho no coração uma mensagem que eu nunca preguei, está preparada nos meus esboços, e o tema da mensagem é não deixe o vinho voltar a ser água. Pastor, o que é isso? Deus mudou a água? Oh, gente, eu pensei que havia uma respostona agora. Deus transformou a água? É a transformação que Ele fez na sua vida. Porque você se colocou no altar. Um dia você se rendeu a Deus. Um dia você abandonou o vício. Quem aqui tinha algum vício? Quem tinha o vício do cigarro? Levanta a mão, deixa eu só ver. Quem aqui bebia? Pastor, nossa, eu bebia muito. Alguém? Hein? Ou só socialmente? Levanta a mão aí. Pastor, eu já fiz coisas das quais eu me envergonho. Por favor, faz assim de novo. Tem gente que é uma bênção, que já poderia ficar com a mão levantada. Para todas as respostas, pastor, é sim. Eu já fiz tudo de errado na vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Você foi chamado por Deus com uma transformação. Você entregou sua vida a Jesus.
Você abandonou um monte de coisa. Tem gente aqui que abandonou o namorado. Tem gente que perdeu o casamento por causa de Jesus. Pastor, como isso? Tem gente que perdeu o casamento por Jesus. Que o marido chegou e colocou, a esposa chegou e colocou. Nós tivemos esses dias uma esposa, chegou no cara e falou, eu não quero, você quer uma mulher de Deus, eu não sou. Vai viver sua vida. Um irmão da igreja aqui está conosco. Eu não sou a mulher que você procura. Você quer andar com Jesus? Eu não quero. Quando você me conheceu, eu não era. Pode viver, eu não sou a mulher de Deus que você procura. Vá viver a sua vida. Ele falou, pastor, eu vou viver minha vida. Ela não quer. Nós já tivemos marido que chegou em esposa e disse, eu gostava mais de você quando você não era de Deus. Quando eu casei com você, você não era essa pessoa. Eu gostava quando você ia comigo nisso, naquilo, e fazíamos juntos tal coisa, íamos a tais lugares. Então, por amor a Jesus, nós aceitamos perder, nós aceitamos mudar, abrimos mão de lucro que era, desonesto ou impróprio, abrimos mão de relacionamentos, de amizade, um monte de coisa que atrapalhava a comunhão com Deus. Quem se identifica com isso? Pastor, eu abri mão, eu deixei muita coisa para trás. Quem aqui? Que eu gostava. Quem deixou algo para trás que gostava de fazer? Levanta a mão. Você abandonou algumas coisas. Você renunciou a outras. Você mudou em alguns aspectos. Não foi só o hábito domingo de vir na igreja. Não, você mudou. Você entregou sua vida a Deus. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Foi a transformação da água para o vinho. Jesus Cristo mudou o meu viver. Tem uma canção que diz isso, não tem? Jesus Cristo mudou nossa vida. Jesus Cristo mudou meu jeito de pensar, de falar, de vestir, de agir. Agora, sabe o que o inimigo quer? Ele quer desfazer a mudança. Como no caso de Abraão. Abraão estava colocando diante de Deus. Pronto. Agora eu vou esperar o Senhor fazer aliança comigo. Quando, de repente, ele viu que aquilo que ele estava pondo diante do Senhor estava sob risco, porque o inimigo queria tirar dali. O diabo tem tentado tirar você do altar de Deus. Age de maneira ardilosa, age de maneira sorrateira. Ele vai agir com amizade. Ele vai agir no seu coração, tentando fazer você aceitar aquilo que Deus rejeita. Ter como certo aquilo que Deus diz, errado é. O inimigo vai tentar lhe convencer de que algumas coisas não são também tão prejudiciais assim, né, pastor? Isso aí também não é o fim do mundo, todo mundo faz. Então o diabo vai tentar, de alguma maneira, arrancar o seu coração do altar. Pastor Eduardo, qual a minha missão? A sua missão? Para que Deus tenha aliança com você? Para que Deus honre em cada batalha que você enfrentar e honre a tua descendência e opere cumprindo todas as promessas na sua vida, como cumpriu na vida de Abraão? Sabe qual é a sua missão? Rejeite, resista, enxote todas as tentativas do inimigo de tirar do altar aquilo que você colocou no altar. O inimigo vai tentar arrancar teu coração do altar. Você tem que rejeitar. A Bíblia mesmo fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aonde o diabo tem investido contra você? Você sabe que a maior dificuldade do ser humano é encontrar as próprias fraquezas, não? É ou não é verdade? A gente quando vai, quem já foi para a entrevista e lhe perguntaram assim, quais seus pontos fortes? Quem já teve isso? Aí vai um monte de mentira que alguns contam. E a gente fala, fala inglês. Oh, yes. What's your name? My name is Eduardo. E aí vem as outras perguntas, sorry, I don't understand. Não dá certo. Qual o seu ponto forte? Tem gente que começa a trabalhar em equipe, adaptabilidade. Fez um trava-língua para poder responder. Adaptabilidade. Me adapto muito rápido às coisas. Eu tenho capacidade de aprendizado. Tá. Alguém aqui já foi perguntado numa entrevista de emprego, quais são as suas fraquezas? Você já foi perguntada? Quem mais? Levanta a mão assim. Já foi? O senhor já foi? Quem mais teve essa pergunta? Quais são as suas fraquezas? Eu vou fazer uma pergunta, então. Presta atenção. Eu quero que você responda. Quais são as suas fraquezas? Porque é nelas que o inimigo virá, com um voo rasante,
As aves de rapinas é o próprio Satanás. Jesus fala, gente, vocês não entenderam a parábola? Nós vimos em Lucas, Jesus falando, Mateus, Marcos, Lucas, nós vimos em Marcos, né? Em Mateus, Marcos e Lucas, Jesus explica a mesma coisa, dizendo, olha, o bom semeador é o que semeia a palavra. As aves que comem a semente é Satanás. O diabo vai investir na sua vida onde você tem uma fragilidade. Pastor, eu sou uma pessoa que quando falam de mim, eu saio de mim, eu perco o chão e eu vou para dentro. Então, o diabo sempre levantará pessoas para falar mal de você. Pastor, eu sou uma pessoa nervosa, sou de boa, gente de primeira. Pisou no meu calo, pastor, eu me transformo. O inimigo sempre preparará pessoas para pisar no seu calo. Pastor, eu sou uma pessoa que, eu sou muito tentado no que diz respeito, pastor Eduardo, à sexualidade. Então, uma mulher passa e eu fico olhando e imagina a abobrinha, ou no caso da irmã, que fica olhando o moço e fica com a mente cheia de pensamento. Então, o diabo vai trazer isso para você também. Ele vai usar pessoas para tirar o teu coração do altar. E quando eu falo tirar o teu coração do altar, tirar a sua vida do altar, não é necessariamente tirar você da igreja. Porque existem pessoas que estão dentro da igreja, mas já não estão mais diante do altar de Deus. Já mudaram. O vinho está virando água de novo. A transformação está sendo destransformada, desfeita. A transformação está num processo inverso agora. Está mudando. É que nem a mecha do cabelo. Pastor, eu fiz luzes, meu cabelo é preto, mas eu pus loiro, mas daqui a pouco as raízes vão ficando de novo, aí você tem que procurar a irmã Selma lá, né, irmã Selma, para poder resolver o problema. Que merchan, hein? Vou lá cortar o cabelo essa semana de graça. Estou brincando, pessoal. Mas vai mudando, o cabelo vai voltando à cor normal. Pastor, eu pintei porque estava ficando branco. Mas poucos dias as raízes vão voltando a ficar o quê, gente? Branca. Escuta, a transformação que Deus fez na sua vida é algo que deve durar para sempre. Você deve todos os dias se converter a Deus. Escutou o que eu falei? Todos os dias você tem que o quê? Se converter significa mudar de direção. Eu fiz uma conversão para o sul. Agora eu estou andando rumo ao sul. Vocês sabem que Brasília é exatamente o sul, né? Sabe que o sul é para cá na bússola mesmo. Vocês sabem disso? É feito sob a bússola mesmo. Então eu estou caminhando em direção ao sul. Ih, está errado. Eu tenho que ir para o norte. Eu me converti. Isso é se converter. E nós precisamos todos os dias nos converter ao Senhor. Porque todos os dias nós vamos travar batalhas contra o nosso próprio eu, contra a nossa própria vontade, e o diabo vai tentar trazer à tona a pessoa que você era. A mulher que não tinha muito juízo, o homem sem temor, o revoltado e que se estoura por pouca coisa, ou que seja por muita, mas você tem que se irar e não pecar, tem que se conter. O homem sábio contém a sua ira e se vê livre de muitos açoites. Provérbios ensina isso. Mas você vai ser tentado, o fato é que você será tentado a ser arrancado do altar. O diabo vai tentar te arrancar. Enxote todas, repulsa. Você tem que ter essa repulsa, você tem que ter esse eu não quero, isso não é para mim, diante de todas as investidas do diabo. E sabe o que é triste? Eu vou contar uma coisa que é muito triste. Muita gente não tem enxotado as aves dos céus, as aves de rapina. Pessoal, se Abraão não tivesse vigiado e enxotado, ele não teria ouvido a voz de Deus que lhe diria, que lhe disse, na verdade, eu vou ser com você, com a tua descendência. Deus revelou para ele que a descendência dele seria escrava no Egito. Logo depois dessa obediência, logo depois dessa aliança, ele pega um profundo sono, vem de Deus, e ele tem uma visão, e Deus começa a falar com ele. Vão ficar por muito tempo, mas a quarta geração vai sair, e vai ser livre,
e quem foram seus algozes sofrerão a pena por ter feito isso com a tua descendência, Abraão. Ainda que eles sejam infiéis, eu vou honrar porque eu estou fazendo uma aliança com você hoje. Gente, se o Abraão não tivesse enxotado aquelas aves, a aliança não teria sido feita. Eu quero fazer uma pergunta, eu sei que é óbvia, mas eu preciso fazer. Quem quer viver o que Deus tem para a sua vida? Então eu quero dizer uma coisa rápida. O que Deus tem para a sua vida é bom, é perfeito e é agradável. O que Deus tem para você é melhor do que tudo que você tem esperançado em Deus. O que Deus tem para a sua vida vai além do que você sonha, imagina, planeja. E olha, cá entre nós, ninguém faz planos ruins para a própria vida. Ou faz? Pastor, eu quero vencer, quero ver meu filho assim, eu quero, pastor, ver, sabe, a obra no meu casamento, minha vida amorosa, eu quero ver subindo a curva, sabe, pastor, ascendente, milagre na minha vida, eu quero milagre na minha vida. Meu irmão, preste atenção, se você quer ver isso tudo acontecendo, você precisa hoje enxotar o desânimo que quer dominar seu coração. O pecado que quer se assenhorear da sua alma, a maldade, a malícia que está tentando dominar os seus olhos, as suas imaginações, porque se você não fizer isso, as aves tirarão, o próprio diabo, diante de Deus, o que você tem colocado perante ele. E tem gente caindo. Eu atendi uma pessoa hoje, dá vontade de chorar, eu sou pastor, eu amo vocês. Eu amo essa igreja. Eu falei com os obreiros na oração hoje, 7h45, a gente tem a oração. Eu estava falando com os obreiros, falei assim, ainda aí eu falei para minha esposa isso. Eu acordei cedo, ainda escuro, para buscar Deus. Ainda há em mim um frio na barriga. Ainda há em mim uma expectativa para a reunião. Às vezes o culto está acontecendo, eu estou ali no escritório, meu Deus, abençoa, Pai, abençoa. Quantas vezes a minha esposa, e aí, o que foi? Eu falei, um gelo na barriga. Ela falou, você tem isso? Eu falei, tenho. Um gelo na barriga. Eu faço isso desde os 15 anos. Sirvo a Deus e prego desde muito cedo, mas assumi na igreja um pouco depois, 17 anos eu assumi uma comunidade, mas 17 anos eu assumi uma comunidade. Jovem, né? Faz pouco tempo, que eu estou com 23, né, Flávia? 23. Amém, gente? Amém? Não, já passou faz tempo. Vou fazer 41 anos. Cheguei em Brasília com 33. Estou ficando velho aqui. Estou ficando velho, não. Estou ficando experiente. A irmã, toda vez que eu falo que estou ficando velho, ela repreende. Ela fala, o senhor não está ficando velho. Velho é o diabo. É verdade. Eu estou ficando experiente. Quem está ficando mais experiente aí? E eu amo você. Gente, deixa eu falar uma coisa. Eu amo você. Eu amo cada um aqui. Eu estou pregando e às vezes a gente vê, é para você não cair, e às vezes a gente vê as pessoas tendo do altar de Deus o seu coração retirado. Hoje pela manhã eu atendi uma pessoa e deve estar assistindo agora, vai vir ainda hoje. A gente ajuda, cuida, a pessoa vai se limpando, e eu falo isso com amor, não para expor. E aí a gente faz de tudo para ver a pessoa bem. Eu dobrei o joelho hoje, Deus me trouxe a memória e comecei a orar. Falei, Deus, guarda essa pessoa. Guarde, livre essa pessoa, e aquela coisa toda. Aí daqui a pouco eu me recebo um áudio, era 8h10, já tinha feito a oração com os obreiros. Agora, antes do culto. Pastor, deixa eu contar o que aconteceu. 6 pessoas vieram matá-lo. Bateram nele com a coronha do revólver. Falei, por quê? Porque ele caiu. Porque ele voltou a tal prática. E por causa de tal coisa, o coração rasga daqui até aqui. É inevitável, não dá para eu ser indiferente a isso. Eu não consegui lidar com isso sem que me traga sofrimento ainda. Embora eu não seja o Cristo. Embora eu não mude a vida de ninguém. Mas por que, pastor, que o senhor está comentando sobre esse caso que hoje o senhor ficou sabendo? Porque ontem bateram, surraram, machucaram com a coronha lá, o cabo do revólver, deram tiro para cima, e se não fosse a família intervir, o fulano teria sido executado. A mulher falou, pastor, cheguei na hora, ia executar, falei, eu pago o que tem que ser pago. Era pouco, cobraram muito, dei jeito, paguei, para que não fosse morto. E eu fiquei, meu Deus, caiu de novo. Jesus, ajuda.
A maior dificuldade do povo de Deus. Olha para o pastor, presta atenção. Todo mundo aqui. A maior dificuldade do povo de Deus não é se entregar a Deus. A realidade de hoje são de muitos afastados da igreja, desviados do caminho. Porque a maior dificuldade não é colocar no altar aquilo que Deus me pede, a minha vida. A maior dificuldade é rejeitar e enxotar as aves que querem tirá-lo do altar de Deus. E muita gente tem fracassado nisso. Jesus Cristo conseguiu rejeitar a toda oferta do inimigo. Eu quero ler rápido com você, Mateus capítulo 4, que eu preciso orar e ministrar a ceia para que não se estenda, mas Evangelho de São Mateus capítulo 4, como Jesus defendeu o altar que ele oferecia a sua vida a Deus? Como é que Jesus não se perdeu na caminhada? Quando Jesus vai até o tanque, até o rio Jordão, a Bíblia fala que ele é batizado por João Batista. Quantos estão familiarizados com isso? Por favor, não converse agora. A nossa igreja é uma igreja tão atenciosa. Sabe que você que está chegando, você que está há pouco tempo, essa igreja aqui é top. Quem concorda comigo, diga glória a Deus. A mensagem aqui, ela tem primazia, prioridade. Quem aqui concorda com isso? E todo culto Deus fala com a gente, sim ou não? E não é porque o pastor é bom, porque bom é Deus. Qualquer um aqui, eu, ele, se eu pedir para o outro, vem cá pregar, vai dar certo. Deus vai falar. Deus usou até uma mula, né? Ai, pastor, credo. Mas usou, ele usa qualquer um. Mas a nossa igreja tem essa prioridade. Então, escuta isso. Quando Jesus chega para ser batizado, a gente conhece. João Batista fala, não, eu não posso te batizar. Em outro momento, o Batista até disse, sou digno nem de desamarrar a sandália dele. Aí Jesus chega para batizar. E o João fala, Senhor, não. Jesus fala, sim, porque me convém cumprir toda a Escritura, toda a lei, toda a justiça. Eu tenho que obedecer a tudo. E aí o João permite, Jesus entra, João pega Jesus, o batiza, e a Bíblia fala, agora eu quero que vocês me ajudem a descrever o que acontece, mas vai completando. A Bíblia diz que desceu do alto o Espírito Santo em formato de quê? Pomba. E repousou sobre quem? Jesus. E uma voz audível, que significa uma voz que todos ouviam, que dizia, este é meu filho, em quem me comprazo, ou em quem tenho grande prazer. E a Bíblia fala que Jesus sai das águas, cheio do Espírito Santo. Quem concorda com isso? Todo mundo comigo? E além de estar cheio do Espírito Santo, sai das águas sabendo que era o quê? Amado. Sai cheio do Espírito e sai sabendo que é amado. A Bíblia originalmente não era dividida em capítulo e em versículo. Então acaba o capítulo 3 de Mateus e começa o 4, mas na verdade é uma coisa só. E então foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por quem? Porque todo mundo para quem Deus tem algo grande, esse alguém terá de provar sua fidelidade. Então repita assim comigo, diga, a minha fidelidade será provada. Meu irmão, e bem-aventurado é o homem que sofre a tentação, porque depois de ter sofrido a tentação e sendo aprovado, não tendo caído, receberá do Senhor a recompensa. Diga a glória a Deus. Então Abraão estava sendo, naquele momento, tentado e era uma prova, ele tinha que resistir. E Jesus foi ser tentado também. Aí o diabo chega em Jesus, depois de Jesus ter jejuado 40 dias e 40 noites. Deixa eu pegar aqui Mateus. Quem achou Mateus capítulo 4? Diga a glória a Deus. Eu também vou achar, que eu estou contando, mas agora eu já cheguei. Versículo de número 3. E chegando-se a ele o tentador, disse, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho, Isso aqui é uma pergunta já inserindo dúvida. Talvez não seja. Quem concorda? Cuidado com as dúvidas que o inimigo coloca no coração. Pastor, não sei, será que eu tenho chamado? Será que Deus realmente me perdoou?
Você pediu perdão pelos seus pecados? Então Ele perdoou. Você abriu mão deles? Então o Senhor já os apagou. Nem existe mais. Mas voltando aqui, se tu és o Filho de Deus, manda essas pedras se tornarem o quê? Jesus tinha jejuado e estava em jejum há quanto tempo, gente? 40 dias e 40? Quem já fez jejum? Levante a mão, quem já fez jejum. Quem não fez não tem problema, não precisa se envergonhar não, mas quem já fez jejum? E como é que você fica quando está em jejum? Alguém falou com fome. Deve estar em jejum. Quando eu faço jejum, e eu vejo, por exemplo, alguém comendo uma bolacha recheada, eu não como bolacha recheada, mas eu fico doido para comer até o pacote. Alguém se identifica? Quando eu estou em jejum, pode ter jiló frito, buchada de bode. Vou falar, pode ter cuscuz. É uma implicância com o tal do cuscuz, né, pastor? Pastor, isso eu não gosto de cuscuz, você tem que apanhar. Quem não gosta de cuscuz não é confiável. Mas voltando aqui para a seriedade, deixa esse negócio de cuscuz de lado. Mas pode ter até o cuscuz. Eu quero comer, eu estou com fome. O diabo é tão sagaz. Sagacidade é o atributo, é a capacidade de alguém de derrubar o outro, de passar a perna. O diabo tão sagaz chega e fala, Senhor Jesus, se o Senhor é o Filho de Deus mesmo, manda essa pedra virar pão. Quando você está em jejum, não é bom que falem de comida com você, porque isso lhe causa desejo. Então o diabo oferece a Jesus aquilo que ele queria, manda pedra virar pão. Mas Jesus responde, versículo 4, dizendo, põe lá o 4 na tela, ele, porém, respondendo, diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca. Jesus responde pela palavra. Gente, escuta, eu poderia ler todo o resto. Versículo 5, por favor, põe na tela, vou ler para você. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. O diabo fala para ele, pula, vai, está escrito na Bíblia, que ele vai te proteger. Disse-lhe Jesus, também está escrito. Está escrito também, Satanás, eu também conheço a palavra. Não tentarás o Senhor teu Deus. Versículo 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Jesus responde para ele, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Consequência, então o diabo fez o quê? Você percebeu que Jesus teve que resistir? Hein? Não. Pão, não. Não. Pula daqui, não. Porque a Bíblia diz. Então me adora, não, porque também está escrito na Bíblia, somente ao Senhor teu Deus adorarás. E a Bíblia diz que então o diabo deixou, eis que chegaram os anjos e fizeram o quê? Serviram a Jesus. Jesus tomou um café daqueles. Os anjos prepararam um banquete para o Senhor. Se ele tivesse mandado, eu gosto de falar sobre isso, se ele falasse, então tá, pedra vira pão, ele ia comer a pedra transformada em pão. Mas tudo que o diabo faz é passageiro, quem concorda com isso? Tudo que o diabo faz é enganação. Na barriga ia virar pedra de novo. Ele comeria pão, mas teria dores de quem ingeriu pedra. O diabo, ele tentou desviar Jesus do altar do sacrifício onde a própria vida dele seria entregue, aonde a humanidade foi salva. E Jesus não cedeu, porque se ele tivesse cedido, não estaríamos aqui. Estaríamos debaixo do jugo da servidão, escravos do diabo e condenados à eternidade no inferno. Ninguém aqui merece o céu, né? Alguém aqui concorda comigo? Todo mundo sabe disso, não sabe? Quem aqui entende que ninguém iria para o céu se não fosse Jesus Cristo? Então Jesus rejeita e rejeita de novo, e então Deus o abençoa com os anjos o servindo. Meu irmão, Jesus rejeitou e ficou firme, resistindo ao inimigo por meio da palavra. Se você
não enxotar as aves de rapina, o próprio diabo e seus demônios, Satanás, que vão tentar tirar o seu coração do altar, você não será servido pelos anjos de Deus. Você não vai viver milagre. Você não vai viver o que Deus tem para você. E o que Deus tem para você, eu falo sobre duas esferas. A salvação eterna, porque você vai prestar conta a Deus. Vocês têm ciência disso? Vocês vão prestar contas a Deus. Haverá um dia em que todo homem e mulher aqui estarão perante o tribunal de Cristo. Meu Deus, que coisa séria. E você vai ter que apresentar ao Senhor as suas obras. E você vai ser, naquele dia, ou absolvido para ir para a glória, ou condenado para ir para o inferno. Quem sabe disso aqui? Tem gente fazendo piada aqui, se Deus não me quiser no céu, quem perde é Ele. Esses dias eu vi um influencer, não sei, no podcast, um fulano dizendo, eu não quero ir para o céu. Zeca Pagodinho também. Zeca Pagodinho falou assim, não, eu não me vejo com asinha voando no céu, não, acho que é melhor no inferno mesmo, tomando uma. Ele não sabe o que fala. As pessoas não têm consciência do que é céu e inferno. O céu, o apóstolo Paulo disse, inefável. Vai lá, conta, Paulo, como é que é? Ele fala, não existe padrão comparativo. Não dá para dizer, o céu é tão bonito quanto Fernando de Noronha. É tão bonito quanto a praia de tal lugar, quanto ao deserto do Saara e também como as belezas, por exemplo, de Cancún. Não tem como eu explicar, não tem nada nessa terra que seja tão lindo quanto o céu. E o inferno, pastor? Já o inferno, a Bíblia descreve assim, lugar de choro, ranger de dentes, aonde o choro nunca vai acabar, a lágrima nunca se secará, e vai arder e queimar por 1000, mais 1 milhão. Eternamente significa não tem prazo de término, não vai acabar. Então o inferno é um lugar de sofrimento. Para que você venha viver o céu, você precisa hoje enxotar as aves de rapina. O seu namoro promíscuo. Está tendo coisa errada, pastor, então tem que parar. Pastor, eu sou marido de uma mulher só, mas só que, assim, eu olho, né? Não tem como, né, pastor? Vem cada desejo. E aí eu, às vezes, fico vendo mais fotos. Ou a senhora também, pastor, eu sou mulher de Deus, mas eu sou ser humana, então só tem que entender que, sabe como é, né? Escuta, se você não enxotar hoje aquilo que tem tirado ou lutado para tirar do altar de Deus a sua vida, o seu coração, você pode perder a sua salvação. Pastor, uma vez salvo, sempre salvo. A briga entre calvinistas, arminianos, o senhor não conhece, não? Existe um lado que fala que se é salvo uma vez, é salvo para sempre. Isso não é verdade, porque o próprio Deus fala que ao que pecar, quer viver no pecado, eu riscarei do livro, tem gente sabida aí da Bíblia, eu riscarei do livro da vida. O livro da vida, segundo Apocalipse, conta em Apocalipse, fala que Jesus virá e abrirá um livro chamado livro da vida. E quem não tiver um nome ali, tchau, perderá a salvação. Em Mateus, Jesus explica que muitos falarão, mas em teu nome eu expulsei demônio, eu falei novas línguas, eu estava na igreja, e Jesus vai falar, nem te conheço. Daí eu enfatizo que eu já havia dito, que não é porque está dentro da igreja que o coração está no altar. O diabo vai tentar tirar a sua vida do altar. Como Abraão enxotava as aves e pôde ter aliança com Deus e ver o bem do Senhor aqui nessa terra, e nós desfrutamos da atitude dele em resistir às aves de rapina, que é o próprio diabo, nós ainda estamos vivendo as consequências dessa aliança que Deus fez com ele. Se você não fizer o mesmo, a obra na sua vida para. O que Deus tem para você é interrompido. O que Deus tem para você, você pode perder sim. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. Não é assim, não é verdade. Sansão morreu cedo, porquanto não guardou a palavra e não enxotou o desejo do adultério, o desejo da fornicação, o desejo de pecar contra Deus do seu coração. Ele não tirou. A vida dele foi tirada do altar da santidade. Deixa eu fazer uma pergunta. As ações que você tem tido hoje farão com que você viva o que Deus tem para você ou está fazendo você perder o que Deus tem para a sua vida?
Olhe para mim, homem de Deus e mulher de Deus. O que você tem feito hoje? A sua vida, a sua conduta, você tem resistido, não está escrito na Bíblia. Eu não quero. Não, eu vou ser um homem de Deus. Eu sou jovem de Jesus. Eu sou uma mulher de Deus, eu não vou agir assim. Você tem feito isso? Ou você tem sido uma pessoa que não oferece mais resistência às aves de rapina? O inimigo tem roubado o que Deus tem posto no seu coração e tem conseguido tirar você de sobre o altar. Porque muitos estão sendo tirados de sobre o altar. E você? Não responde em voz alta, não. A que responder é a que está em jejum. Responda no seu coração. De verdade, sem brincadeira agora. Por favor. Você tem mantido o seu altar com a sua oferta em cima? Ou o seu altar está vazio? Abrão conseguiu manter ali o que Deus havia pedido para ele. E você? Tem conseguido se manter no altar? O esfriamento tem dominado a muitos. O pecado tem seduzido a outros. A vida dupla na igreja tem sido parte da vida de muitos. Na igreja, paz do Senhor, a graça e a paz. Ô, meu irmãozão, Deus abençoe. E lá fora, parece que essa pessoa nunca teve um encontro com Cristo. Você precisa rejeitar, você precisa enxotar. E Jesus fez pela palavra. Vai-te, Satanás, porque está escrito. Salmo 91. Põe o Salmo 91 na tela. Eu quero só ler um versículo, que é o número 4. A Bíblia deixa muito claro o que Jesus fez, nós temos que fazer. A Bíblia diz, Salmo 91, versículo 4, por favor. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás o quê? Agora, todo mundo junto. A sua verdade é escudo e broquel. Broquel era uma espécie de escudo que se colocava no antebraço, pequeno, porque num determinado momento na batalha, os braços estavam tão cansados que não conseguia mais levantar o escudo grande. Os aparatos de guerra eram pesados, não era de fibra de carbono, levinho, era pesado, era ferro, forjado, batido, e chega uma hora que eles não aguentavam mais, então eles usavam o broquel. O broquel era uma espécie de escudo que ficava no antebraço. A palavra de Deus é escudo e é broquel. Coloca o teu coração em aprender da palavra para se defender com ela. A palavra de Deus é instrumento de defesa. A palavra de Deus também é instrumento de ataque. Quando Golias foi enfrentado por Davi, Davi escolheu no ribeiro quantas pedras? 5. Pedra, Jesus é a pedra angular que os edificadores rejeitaram. Pedra, palavra. Ele atira uma e derruba o gigante, mas ele tinha mais 4 no seu alforje de pastor. Defenda-se com a palavra. Está na palavra, eu vou ficar nela. Ela é escudo e broquel para você. O inimigo não vai te tocar se você ficar na palavra. A maldição sem causa não se cumpre. Se você sair da palavra, você está à mercê do inimigo. Mas na palavra há uma cobertura sobre a sua vida. E ali você está seguro. Enxote tudo que o inimigo tem usado como tentativa para arrancar teu coração do altar de Deus. Não deixe ele conseguir. Foi pago um alto preço por você. Jesus morreu por você. E você não deve deixar o seu coração ser tirado do altar. Quem entende isso, diga glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus bem bonito. Glória a Deus. Amém. Eu quero fazer uma oração com você. E essa oração primeira será a oração da ministração da ceia do Senhor. A oração para a gente participar do corpo e do sangue de Cristo. Deixa eu falar uma coisa. Se você ainda não aceitou a Jesus como teu Salvador, como Senhor da sua vida, você deve fazê-lo agora. Gente, escuta o que o pastor está dizendo. Se você ainda não entregou seu coração a Cristo, se você não entregou sua vida a Jesus, você precisa fazer hoje. Porque amanhã a gente não sabe. Concordam comigo? Concordam comigo? Quase ninguém concorda, só um e outro que está fazendo assim.
A vida amanhã nos é prometida, tá certo? Tá tudo combinado já com Deus. Amanhã você está aqui, eu também. A Bíblia diz que nós não podemos presumir sobre o dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence ao Senhor. Entregue sua vida hoje. Quem não é batizado, entrega a sua vida hoje, acabando o culto. Dê um nome para os irmãos obreiros. Olha, por favor, dê o meu nome, meu telefone para o pastor. Nós vamos entrar em contato com você para te batizar. Agora, não são só essas pessoas que devem se entregar. Existem alguns que um dia já tiveram o coração totalmente no altar, mas hoje não tem tido mais. Perderam o prazer do culto, perderam a alegria da salvação, perderam o prazer de servir, de orar, de ser de Deus. Hoje é dia de você colocar de novo sua vida no altar de Deus. Quem entende isso, diga amém. Fique de pé, por gentileza, em nome de Jesus. Os obreiros já serviram na entrada o pão e o suco da uva, certo? Mas quem ainda não tem, eles vão passar, a dona Regiane aqui da frente, você pode levantar a mão, eles vão até você. E lá atrás, a irmã Sara, a obreira Sara, no meio, o obreiro Renato. Levanta a mão que eles passam para você, em nome de Cristo. Falta alguém? Ali no meio, dona Regiane, vocês podem se mover, que vocês vão encontrando as pessoas aí. Isso, vai olhando, as pessoas levantam, às vezes um mais baixinho não alcança, não apareceu a mãozinha, o outro mais altinho não levantou tanto, mas eles vão passando, isso, e os outros obreiros auxiliando. Quem ainda não pegou o pão, o suco da uva, pegue. Pastor, como que funciona a ceia? Jesus disse, fazer isto em memória de mim. Eu estou sentindo a resposta tão difícil. Fazer isto em memória de mim. Todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciais a minha morte até que eu venha. Nós vamos hoje comer e beber, porque quando nós comemos e bebemos do corpo e do sangue de Cristo, nós temos o renovo da aliança com Deus. Esse pão que você tem nas mãos, pode tirar o lacre, está tudo lacrado, vem assim, não tem manuseio, não tem, é tudo feito por uma máquina, é prensado. Esse pão, ele é um pão chamado pão asmo, por isso que parece uma bolachinha, não é bolacha, é pão sem fermento, amém, gente? É pão sem fermento. Prepare o pão, prepare o cálice, o suco da uva, porque nós vamos participar da ceia. Só que antes, nós vamos fazer a Deus um louvor, uma canção, e nós vamos orar entregando a Deus a vida. Amém, gente? E na hora que nós estivermos orando, peça perdão. Pastor, é o suficiente pedir perdão, se arrepender dos erros, que implica em deixá-los, vou abandonar, não vou mais andar no erro, é o bastante. O Senhor te perdoa. Feche os seus olhos, curve a tua cabeça nesse momento. Curve a sua cabeça, fechando os olhos. Abra o teu coração para adorar a Deus. Abra o teu coração para glorificar ao Senhor. Diga para Ele, Deus, eu entrego a minha vida em tuas mãos. A minha alma, Senhor, eu dou a ti. Eu coloco a minha vida diante do teu trono, da tua presença. Vem perdoando, vem purificando a minha vida. Eu entrego ao Senhor tudo que eu sou e tudo que eu tenho, em o nome de Jesus. Adore ao Senhor nesse momento. Louve ao Senhor de todo o teu coração. Aleluia, Jesus. Ensina-me a sentir teu coração. Jesus, quero ouvir teu respirar. Tirar teu fôlego com a minha fé. Tirar teu fôlego com minha fé. Te adorar. E te adorar. Jesus, tu és o pão, declare isso. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração. Vem aquecer meu frio coração com teu amor. Pede para Ele, abraça-me. Abraça-me. Abraça-me, cura-me, 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 unge-me. Peça
unção de Deus, unge-me, unge-me, toca-me, 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 abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, Senhor, toca-me, toca, toca, pede, vem sobre mim, vem sobre mim, com teu manto, reina em mim, com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar, aleluia, pede, vem sobre aleluia, mim, vem sobre com teu manto, com teu manto, reina em mim, com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar, aleluia, aleluia. oh, desde o início, ensina-me a sentir teu coração, Ensina-me a sentir teu coração, Jesus, quero ouvir teu respirar. fecha os olhos e cante, tirar teu fôlego, Tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. fala pra ele, Jesus, tu és o pão, Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo o vivo, verbo vivo que desceu do céu. vem aquecer, Deus, Vem aquecer meu frio coração com teu amor, com teu amor. pede pra ele de todo o coração, abraça-me, 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 cura-me, cura-me. ele cura as feridas da alma, do corpo, e unge-me, a unção traz capacidade, a unção te prepara para algo maior, e o toque dele muda a sua vida, Toca-me, oh, aleluia, abraça-me, 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 cura-me, cura-me, unge-me, levante a sua voz, Senhor. pede, toca-me, vem sobre mim, vem sobre mim, com teu manto, vem em mim, com tua glória, com tua glória, pede pra Jesus, pois ao teu lado é o meu lugar, é o meu lugar, aleluia, aleluia, levante a sua voz, vem sobre mim, vem sobre mim, com teu manto, em mim, com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar, aleluia, aleluia, aleluia. aleluia. Oh, meu Deus e Pai Todo-Poderoso, vem nos abraçando com a tua glória, com a tua presença. Vem perdoando o teu povo de todo pecado. Pede perdão, minha irmã. Pede perdão, meu irmão. Diga para ele, Deus, vem me lavando por dentro. Vem santificando a minha vida. Vem purificando a minha alma. Fala para ele, Deus, eu me arrependo dos meus erros. Eu peço ao Senhor que me livre de toda transgressão, de todo pecado cometido, pensamentos, palavras, olhares, sentimentos, intenções que não são boas.
Fala para Deus, vem purificando por completo. Eu quero hoje comunhão completa com o Senhor. Levante para o alto o pão e o cálice. Levante para o alto os elementos sagrados. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Na noite em que foi traído, Jesus partiu o pão e, havendo dado graças, ele disse: esse é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de partir o pão, Jesus levantou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança. Fazei isto em memória de mim até que eu venha. Porque todas as vezes que comerdes do pão e do cálice, anunciais a minha morte. E ele disse que voltará para nos buscar. Repita comigo dizendo: Senhor Jesus. Diga: eu te peço, consagra agora o pão e o suco, para que sejam o corpo e o sangue. Eu creio que ao comer do pão, do teu corpo, serei fortalecido, serei curado e abençoado, e ao beber do sangue, eu serei purificado de todos os pecados. Todo pecado não terá domínio sobre a minha vida, porque o Senhor me liberta. Agradeça a Jesus agora, e se lembrando da cruz do Calvário, comei e bebei do corpo e do sangue de Cristo. Aleluia, Jesus. Isso, coma, mastigue, e então beba do sangue de Cristo que foi derramado no Calvário. Aleluia. Ao terminar, coloque o cálice no banco agora. Feche os seus olhos e comece a dar glória a Deus. Feche os seus olhos, abra o coração e comece a exaltar ao Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Jesus pagou o preço. Não há condenação para os que estão em Cristo. Não aceite o inimigo incriminando você. O seu pecado foi tirado. O Senhor pagou um preço alto. Oh, yalamai, yalamassa, lavandor. Oh, igreja, vamos buscar a presença do Espírito Santo. Busca agora ser batizado. Você que não ora em línguas, você que já ora em línguas, fala em mistérios. Deixa o Espírito Santo te envolver. Deixa o Espírito Santo te abraçar. Deixa ele encher a tua alma, o teu coração, irmã. Deixa ele encher tua vida, meu irmão. Ora em línguas, meu irmão, ora em línguas, meu irmão. Vamos mais profundo. É hora de mergulhar no rio de Deus. É nesse rio que há fortalecimento. É na glória do Senhor que há cura, que há milagre, que há restauração. Ora em línguas, fale em mistérios agora. Orando em mistérios, falando na língua dos anjos. Você que ainda não é batizado, batizada, com respeito à santidade de Deus, fecha os seus olhos, abra teu coração, vai dando glória a Deus agora. Aleluia. Deixa o Espírito Santo dominar sua alma. Deixa ele fazer morada no teu coração. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. O Espírito Santo está neste lugar, igreja. A presença do Senhor é real no nosso meio. E você pode sentir, e você pode ser tocado, ter a sua vida transformada pelo Senhor nesta manhã. Dê lugar a Ele, dê liberdade ao Espírito Santo para nessa manhã transformar a tua vida. Ele está
Eis que o Senhor está olhando para nós e Ele está nessa manhã procurando verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade, aqueles que não se envergonham do Evangelho, aqueles que amam a palavra da cruz. Ele está à procura de você nessa manhã. Você pode dizer a Ele: eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui porque eu te amo, eu estou aqui porque eu quero te servir todos os dias da minha vida. Você pode dizer ao Senhor: eu não tenho vergonha de ti, oh, a minha vida é para te louvar, a minha vida é para te adorar, oh, cadê a tua voz, meu irmão? Cadê a tua voz, mulher de Deus? O Senhor, Ele quer te ouvir nessa manhã. Não importa o que você cometeu ontem, Ele já perdoou os teus pecados. Já não há mais divisão entre você e o Senhor. O véu que separava já não separa mais. Oh, os ouvidos dele estão atentos à tua oração nessa manhã. Ele está recebendo sim o teu louvor. Ele está recebendo sim nessa manhã a tua adoração, querido. Ele está neste momento inclinado, ouvindo o teu clamor. Oh, labalabalabashuria. E Ele vai nessa manhã tocar a tua vida. Ele está enviando os anjos dele, que são ministradores de bênção, para te tocar, para te abençoar, para transformar o teu ser. Aleluia. Oh, levante as suas mãos e diga: eu creio na glória de Deus sobre a minha vida. Diga: Senhor Jesus, eu entrego tudo que eu tenho e tudo que eu sou nas mãos do Senhor. E você que crê nisso, diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Abra os olhos por um instante, ainda nesse espírito de adoração. Olha para cá. Nós vamos passar um manto sobre a igreja. Nós vamos passar um manto sobre você. Obreiros, atenção, porque às vezes a pessoa na cadeira de roda, ou mais baixinho, tem dificuldade de pôr a mão. Os obreiros, por favor, auxiliem, ajude. Agora olha para mim e escute bem. Em Lucas 11, isso mexeu com o meu coração, tanto que hoje pela manhã, ainda em casa, eu falava com a minha esposa. Jesus, ele ensina a insistência, ao pedido por algo que precisamos. Ele fala, quando ele fala aquele versículo: aquele que pede recebe, o que bate a porta abre, o que busca acha, o que procura encontra. Em Lucas 11, antes de falar sobre isso, ele diz que qual é o amigo que, indo na casa do seu outro amigo, diz: olha, recebi uma visita, não tenho o que servir, me dê um pouco de pão. E ele responda: eu estou na cama com os meus filhos, já é tarde, eu não posso ajudar agora. A Bíblia fala que se não ajudar por ser amigo, ajudará pela importunação, pela insistência, para que o outro possa receber o que precisa e ele fique em paz. Aí Jesus fala: quem pede recebe, quem busca acha, quem procura encontra. Nós temos visto Deus operando tanto milagre, mas nós vamos passar esse manto, e antes de passar, eu quero que você fale para Deus que você precisa. A irmã que tinha visão dupla está aqui, ó. Ô irmã, levanta a sua mão. Quando a senhora tocou pedindo cura, abriu os olhos, olhou de novo, já a visão estava curada, não foi? Está até agora e vai continuar assim. Depois só tem um... Vocês estão escutando? Só tem um pastor aí. Quem olha isso fala: que absurdo, quem ouve isso. Ela enxergava às vezes até 6. Jesus curou a visão dela. Depois a gente pega no microfone para pegar o testemunho, mas você vai pedir a Deus agora. Fecha os olhos, curve a tua cabeça, faz um pedido ao Senhor agora, fecha os olhos. A mulher do fluxo de sangue dizia consigo: se tão somente tocar eu curarei, serei sarada. Meu Deus, em nome de Jesus,
os teus servos vão passar o manto. O teu povo está fazendo o pedido, a petição. O teu povo precisa, meu Deus, de milagre, de cura. O teu povo precisa de uma transformação. Meu Deus, quando essa pessoa passar a mão, tocar no manto, que o teu poder se manifeste na vida dela. Oh, homem de Deus, mulher de Deus, levante as suas mãos agora. Os obreiros vão passar o manto. Isso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso, levante as mãos agora. Passa agora sobre o povo de Deus. Vai passando, isso, 2 obreiros na ponta é o bastante. Não precisa ir todos os obreiros. Isso, vão tocando, vão pondo a mão agora. Meu Deus, vem curando agora as cartilagens. Vai curando, Jesus, o órgão com mau funcionamento. Vai curando, Jesus, e arrancando o câncer, o cisto, o quisto, o mioma, o carcinoma, o problema na visão, na audição, na tireoide. Alguém sofrendo, meu Deus, com mal cardíaco, com mal hepático, alguém perecendo por conta de uma diabetes, a dor na coluna, o problema na clavícula, no ombro, o problema no joelho, no tornozelo. Jesus, cura agora, vai libertando o teu povo. Toda obra contrária sai agora, toda obra contrária bate em retirada. Nós repreendemos toda ação do inimigo, toda doença e toda dor, como nos tempos de Jesus Cristo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Todo mal sai agora, todo esquecimento, todo Alzheimer, essa pessoa que sofre com mal de Parkinson, alguém, meu Deus, com caroço no seio, essa mulher com sangramento estranho. Os obreiros estão voltando agora. Levante a sua mão que eles voltarão com o manto. Vem passando, obreiros de Deus. Vem, Jesus, sobre o teu povo. Vem com a tua glória curadora. Vem com a tua glória restauradora. Todo mal saia, toda maldição vai embora. E nós cantamos e declaramos: vem sobre mim, Jesus. Vem sobre mim com teu manto. Ei, com a tua glória. Com tua glória. Isso, toca com fé. Receba a cura de Deus agora. A bênção de Jesus. As mãos e diga: eu creio. Diga mais forte: eu creio. O meu corpo é sarado, a minha alma é liberta. Diga: eu recebo a salvação, o livramento, a cura de Deus na minha vida. Deixa eu terminar a oração agora com os olhos fechados. Meu Deus, abençoa o teu povo, Pai. Eu declaro que todos que oraram com fé, que oraram comigo, em nome de Jesus, sejam completamente livres, sejam benditos. E você que recebe isso, diga glória a Deus. Diga: eu recebo, em o nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor bem forte. Dê uma linda salva de palmas. Diga graças a Deus. Amém, Jesus. Quem crê na bênção e na cura da sua vida aí, eu quero fazer algumas perguntas. Ninguém precisa contar nada nesse momento, mas quem aqui estava com a alma, pastor, eu não estava bem por dentro. Esse culto e esse momento de fé do manto me fez tão bem, eu estou em paz. Só levanta a mão, não precisa contar coisa da alma. Nós não perguntamos, não pode se falar em microfone também. Quem aqui? Glória a Deus. Faz assim mais alto, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, filma o povo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, não dá para contar. 11, 12, 13, 14. Tem muita mão que fica escondida que não dá para ver. Agora deixa eu fazer uma outra pergunta. Quem aqui estava com uma dor? Pastor, a dor saiu agora, na hora que eu toquei no manto. Foi algo... Pastor, eu estava com uma dor na coluna, foi embora. Estava com uma dor no braço, foi embora. Pastor Eduardo, eu cheguei aqui com uma dor no peito. Eu cheguei aqui zonzo. Alguém que tinha algum problema no pescoço, que eu não sei qual é o problema, mas Jesus te curou agora. Quem aqui pode dizer: pastor, graças a Deus saiu? Levanta a mão, por favor. Levanta a mão, quem teve a cura? O Elto. Quem mais? Isso.
Só levanta a mão. Depois, se você não quiser contar, não precisa. O senhor também? Irmão Pedro? O senhor também? Lá atrás também, o irmão de óculos? Estava com uma dor? Está bem agora? E teve alguém atrás que levantou a mão também. Senhora também? Obreiros, esse momento é tão importante que vocês estejam espalhados para vocês ordenarem, coordenando quem estará com o microfone para ajudar a chegar. Que senão depois a gente não acha, né? Tá bom? Ajuda aí, por favor. Vai lá para mim. Quem é a primeira pessoa que pode contar? Quem foi o primeiro a levantar a mão, hein? Teve alguém que foi o primeiro a levantar a mão? Acho que foi aqui, não foi? Tá vendo? Eu já esqueci. Quem foi o primeiro? Levanta a mão aqui. Quem foi a primeira pessoa? Não foi ela a primeira, né? Ela ergueu também. Nós já vamos pegar. Teve alguém que levantou a mão primeiro? Eu estou orientando. O Elton, foi o Elton. Tá bom, vai nela que você está perto agora. Oi, minha irmã, a senhora está bem? Coração angustiado. E agora está bem? Estou bem. Glória a Deus, Jesus te abençoe. Amém. Lá no Elton, faz assim, por favor. Vai ter que correr, irmão. Era mais fácil sair no meio e sair correndo. Eu já estava lá, hein, menino novo. Dá para correr, corre lá, vai lá, vai lá. Que hoje você dá uma emagrecida. Hoje você vai ver só. Quem aqui faz exercício? Hein? Faz bem ou não faz? Lá atrás, oi, irmão Elton, tudo bem? Oi, pastor. O que você estava sentindo? Nossa, um aperto no coração, uma sensação horrível. Aham. Mas quando eu vejo essa música, o louvor, assim, veio uma sensação tão boa, uma libertação tão maravilhosa, Aham. uma coisa, uma sensação tão sem explicar, não tem palavras. Está em paz esse seu coração? Em paz, livre, sabe? Sabe a sensação que você tirou aquele peso das suas costas, aquela sensação horrível que você tinha dentro de você, aquele peso que estava te incomodando. Aham. Eu Isso é libertação, sinto né, também. Elton? Sim, Isso é o Senhor nos livrando, né? sim, Está bem agora. sim. Vamos aplaudir Jesus, bem bonito. Quem mais? Cadê o pessoal que levantou as mãos? Aqui na minha direita, o irmão de óculos, a irmãzinha aqui na frente, depois a gente pega. Lá atrás, irmão, primeiro, ó. Corre lá atrás, isso. Tem aqui na direita, ó, o irmão de óculos aí. Ih, passou. Não tem outro microfone na igreja também? Marcos, cadê o outro microfone? Tem 2 microfones. Cadê o pessoal meu para ajudar? Ô, pessoal, me ajuda aí, para a gente conseguir fazer o trabalho com dinamismo. Ele está passando, está sozinho, vocês têm que ir ajudando ele. Obreiros, ajudam o irmão que está correndo. E o irmão está correndo com 1, tem 2. Cadê o outro microfone para testemunhos? Alguém agiliza para mim isso, por favor, para mim não precisar correr lá pegar? Onde tem? É esse aqui? Oh, obrigado, irmã, dá licença. É você que vai? Mas com salto é perigoso. Vai que você... É ou não é? Vai você, pronto. Vai lá, você vai ajudar também. Lá no meio, por favor, cadê? Qual é o seu nome? Bom dia, pastor. Gabriel. Bom dia. Oh, é você, Gabriel, tudo Sim, bem? senhor. O que você estava Bom, sentindo, amigo? Pastor, eu estava com dor no rim direito. No Muita rim? dor. Já tinha uns 2 dias. Mesmo bebendo muita água, me hidratando, eu estava com muita cólica mesmo, renal mesmo, muita dor. E agora, quando tocou no manto aí? Passou tudo, pastor. Saiu por completo? Em nome de Jesus. Foi você que teve um caroço no pescoço que foi curado, Sim, não senhor. foi? Sim, senhor. Conta pra gente um pouquinho aquela história. Eu sei que você já... Era muito grande, desde criança. Me lembro de uns 4 anos de idade eu já ter esse caroço, pastor. Aham. A minha mãe me levou até para fazer biópsia aqui em Brasília, eu sou de Formosa, né? Aham. Ela me trouxe para fazer. O médico disse que, né, não faria mal, mas eu sentia muita dor no pescoço quando eu era criança, né? Principalmente quando eu fazia muito esforço. Criança arteira, corria muito. Aham. E eu sempre sentia dor no pescoço no lugar desse caroço. E E um foi- dia vindo aqui na sede, Foi. Ah. o caroço sumiu. Não foi no culto do manto, não, né? Não, senhor, pastor. Foi numa outra reunião, foi num sábado. Foi num sábado, sim, senhor. culto Uma especial. reunião ministerial. E aí Deus te curou. E Deus me curou. E continua sem o caroço até hoje. Tem nada, tá limpinho o pescoço. Glória a Deus, hein, pessoal? Vamos aplaudir Jesus. Lá atrás, junto com o irmão Luan, lá atrás. Hoje eu inventei de correr, a próxima vez é mais fácil eu trazer para perto de mim. Lá atrás, quem é? Bom dia. Bom dia, pastor Ana. Oi, Ana. Que Estava você- com uma dor no braço muito forte, uns 2 dias, e já passou, graças a Deus. Deus te abençoe, Ana. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Quem mais? Lá na direita, ó, aí do lado mesmo, Micael. Eles estão chamando lá a pessoa com a mão levantada, ó. Isso, lá na direita. Bom dia. Bom dia, pastor. Bom Ó, dia, pastor. É a senhora que está aí, é? Sim, pastor. É a dona Conceição. O que aconteceu, dona Conceição? Ontem eu levei um tombo na rodoviária.
igual eu mostrei para o senhor. Verdade. Nós oramos juntos ontem, né? Isso. Aham. E quase quebrei meu joelho. Certo. Mas graças a Deus, Deus não deixou quebrar nada. Fui no médico, o médico olhou, é só a luxação na carne, o inchaço, mas eu creio que estarei sarada, curada, em nome de Jesus. Eu também creio, mas teve Amém. alguma melhora aí? Como é que é? Explica pra gente. Sim, com Melhorou? certeza. Melhorou agora o Passei- joelho? Sim, passei a mão no manto Ah. e eu tenho certeza que vou embora para casa curada, Amém. em nome de Jesus. Vamos aplaudir Jesus que abençoa a irmã. Quem mais? Tem aqui na frente, mas tinha alguém aí atrás também. Senão ele corre lá, corre cá. Quem mais aí atrás? Tem mais alguém? Tinha alguém que levantou a mão. Nessa hora vocês tudo dão uma escapulida, né? Pastor, eu tenho uma vergonha terrível. A irmã aqui na frente. Fala, irmã querida, tudo bem? Oi, pastor. Oi. Eu tenho suspeita de câncer há 2 anos, mas eu não posso fazer nem biópsia, nem cirurgia, porque eu tenho um problema de desagregação plaquetária sério. Qualquer corte é muito perigoso para mim. Inclusive, uma vez eu já morri na cesariana de um dos filhos. Então, morri... Morreu, que a senhora fala, teve uma parada cardíaca? Alguma Não, coisa assim? cardiorrespiratória, as duas. Aham, coisa séria. Aí foi difícil ressuscitar, realmente, fazer aquela... Não ressuscitar, Massagem cardíaca. Botou máquina e tudo, e eu via tudo lá do telhado e tal, mas isso aí só para dizer que eu tenho isso, e é normal que o Senhor vá me curando a cada culto. Desde que eu cheguei aqui, eu já contei uns 4 milagres. Aham. E hoje seria o 5º, porque hoje eu estava com labirintite, Ih, né? terrível, a gente fica zonzo, né? E na hora da volta da vitória, eu senti ela forte, né? E agora, ó, tá tudo bem. Tá bem. Gente, eu não gosto de ficar falando que eu recebo milagre, parece que é privilégio, mas cada dia que eu estou chegando nessa igreja tem um referencial diferente. Amém. Porque eu cheguei aqui procurando qual igreja que eu ia ficar, né? Então, A senhora nessa vem de igreja, qual estado? eu vim do Ceará. E aí a senhora achou aqui o lugar que a senhora deve ficar? Eu sempre gostei da Igreja da Graça, porque eu via da nossa TV, né? Aham. Aí eu procurei, entre outras que eu fui, eu procurei a Igreja da Graça daqui. E desde o primeiro dia eu já saía diferente. A Uber, benção. que vem me deixar, ela disse, Laura, todo dia tu sai bem melhor, né? Eu digo, eu acho que Deus está me curando dessa suspeita de câncer. que Já parece- curou, irmã. Eu sinto isso em mim. Agora, conta uma coisa para nós. Agora, hoje foi a da labirintite, A labirintite. mas eu consegui dar a Domingo volta. passado, a senhora, conta para mim, a senhora via, para o povo ouvir isso, Foi. a senhora via sempre duplicado, Duplo, triplicado? Era horrível. Não era, e já tem algum tempo isso, né? Ah. Só que aqui, foi No domingo manto. ou sexta. Foi no pastor, domingo do não me do lembro, manto, foi no que manto. veio o manto, né? Aham. E o manto veio na minha direção e eu bati no manto. Eu tenho muita confiança em Deus. E aí? muita. E aí? Aí, pronto, na mesma hora. Aí estavam aquelas letras vermelhas, né? Que estava tudo embaraçado. Na mesma hora eu consegui ler o que era. E pronto, olha, agora eu estou olhando, eu já acompanhei todos os cânticos na telinha, todas as Está enxergando bem? Totalmente, pastor. Vamos Agora- aplaudir e agora Jesus tô sem bem bonito. tontura. Está abençoada, está sem tontura também. Diga glória a Deus. Levantem as mãos assim, rapidamente. Jesus, abençoa o teu povo com a bênção que enriquece, com paz, com alegria, com salvação, com cura de toda depressão, pânico, medo. Eu declaro esse povo liberto em o nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Vamos aplaudir ao Senhor bem forte. Glória a Deus. Pode se assentar. Nós já vamos terminar a reunião, estamos na hora de terminar agora para o povo ir embora. Você que assistiu pelas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, vem estar conosco 14h e 17h. Eu estarei ministrando as 2 reuniões aqui. Sexta-feira da Paixão, 14h, uma mega reunião. Vai ser demais com a entrega do azeite consagrado pelo nosso missionário. E domingo de Páscoa, 8h30, 2 e 5h. Priorize amanhã do domingo de Páscoa, que foi quando as mulheres foram ao sepulcro, mas não o acharam, porque ele havia ressuscitado. Que Deus abençoe muito você, fique com Deus, fique na paz. Vamos aplaudir Jesus, pessoal? Tchau!